Olá, que você esteja bem. Eu sou o Henk Mingroni e eu estou muito feliz de você ter chegado até aqui em busca de ferramentas para o seu desenvolvimento espiritual. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, já se inscreve, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram, @EnkMingroni. Lá eu posto conteúdos mais diretos, mais simples, mas que também são ferramentas importantes para você construir maior liberdade na sua jornada espiritual. Mas vamos direto ao assunto do vídeo, que é Satya, um dos componentes do que os yogis chamam de Yama. Se você ainda não sabe o que é Yama, para aqui, clica no card que está aqui em cima e assiste o vídeo Introdução ao Yama, que é a contraparte da ética no estudo do yoga, na contraparte espiritual do yoga. Então assiste esse vídeo para você se inteirar melhor do que eu vou falar aqui neste vídeo atual. Então depois que você assistir o vídeo sobre a introdução aos yamas, volta aqui, vamos continuar o nosso papo. Beleza? Já assistiu? Então vamos lá. É o seguinte, o que é Satya? Satya é um termo que vem lá da língua antiga do sânscrito que significa verdade. Na verdade está sendo traduzido como verdade. E eu vou apresentar a você aqui uma possibilidade de tradução mais profunda, mais ligada àquilo que os antigos yogis entendiam sobre Satya. Quando a gente pega a palavra Satya em sânscrito e vai estudá-la nas suas origens, a gente divide ela e vê que tem um termo chamado Sat e outro termo Ya. O que é Sat? Sat significa ser. Também significa verdade, mas no sentido como eu vou tentar transmitir aqui a você. O que é Sat? Sat é ser, aquilo que é real, aquilo que verdadeiramente é. Tá? Então, representa o quê? O eu real, a sensação de ser, de existir. E Ya significa aquilo que põe em movimento, aquilo que direciona, aquilo que dá impulso. Então, o que é que impulsiona o ser? Como é que a gente coloca o nosso ser, a nossa existência em movimento? Como é que é isso no dia a dia? Né? Espiritualmente a gente chama isso de integridade, quando não tem distância entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Então quando você coloca o ser real, né, a sua existência em movimento, significa para o yogi que você é íntegro. Então Satya não é mentir, não é sempre estar aderido à verdade. Satya é ser íntegro. É você lembrar que as distâncias que existem entre aquilo que você fala, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, deve ser a menor possível. Do ponto de vista dos antigos yogis e da própria tradição espiritual de maneira geral, existe uma diferença entre a verdade e a integridade. A verdade, ela tem um peso emocional tão forte quanto a própria mentira. Quando você é verdadeiro com alguém, o impacto emocional que você gera só vai repercutir de uma maneira positiva para você. Então você se sente aliviado, você se sente de uma certa forma leve, mas a pessoa que recebeu o impacto da verdade não necessariamente vai estar bem. E a sensação de ordem que você pode construir depois de ter sido verdadeiro não necessariamente vai se estabelecer no contexto em que a verdade foi dita. Não só para a pessoa que recebeu a verdade, mas de repente para o contexto em si. O contexto pode ficar em turbulência. É claro que com o tempo o contexto vai se ordenar. Mas os yogis observam que muitas vezes o princípio da integridade é mais profundo do que o próprio princípio da verdade. Porque, como eu disse, verdade traz impacto emocional. Da mesma forma como uma mentira. Uma mentira, quando é dita, traz, de uma certa forma, o mesmo impacto emocional que uma verdade quando é dita. Tá? Então, a pessoa que conta mentira, ela pode criar uma sensação interna de que, ufa, escapei, nossa, está tudo bem, estou livre, estou assim. Mas a pessoa que recebeu a mentira, ou o contexto em que a mentira está se espalhando, cedo ou tarde vai apresentar aquele impacto emocional, aquela turbulência. Entenderam? Então, para esses antigos yogis, o princípio de desenvolvimento espiritual deve ser pautado pela construção de ordem, não só interna, mas no contexto em que a gente está inserido. Por isso, eles associam o termo Satya
não a verdade, mas sim a integridade. Um exemplo simples do que seria integridade, tá? Quando você vê uma criança brincando com seus bonecos, você pode olhar aquela criança e você pode ver com clareza de que nada daquilo que ela está falando está acontecendo. Mas a criança está ali envolvida naquele contexto e ela pensa realmente que aquele bonequinho é um dragão e o outro bonequinho é um, sei lá, um cavaleiro, e eles estão ali numa batalha e aí, né, tem todo um contexto, ela está vivendo aquele pulso emocional, aquelas coisas, né, do bem contra o mal, todas aquelas vertentes emocionais estão sendo experimentadas por ela. Se você é verdadeiro, você chega para ela e fala assim: para com isso, moleque, para com isso, menina, você não está percebendo que nada disso é verdade? O que acontece com aquela criança? Se retrai, capaz de ela nem pegar mais aquele boneco para brincar. Vai pegar o bonequinho e vai colocar ele para trabalhar com uma roupinha de terno, né, com terno, pastinha, né, colocar ele dentro de um ônibus. Por quê? Porque o impacto da verdade destruiu uma relação simbólica que ele estava construindo ali. O exercício da integridade seria você observar aquela brincadeira, sabendo que aquela criança está ali num mundo de fantasia, e você fazer contato com a criança, trazendo valores para aquela criança, sem ser agressivo na ruptura com aquela fantasia. Então você consegue ser íntegro, não perde, né, o contato com aquilo que você tem de saber, o que você pensa, o que você expressa, vai estar alinhado, tudo isso alinhado. E você vai interagir com aquela criança, com aquele contexto, com aquela fantasia, propagando conteúdos que podem gerar ordenação. Então, de repente, você pode até chegar para aquela criança e colocar alguns valores para que ela mude o aspecto violento da brincadeira para alguma coisa mais construtiva. Um exemplo, tá? Só um exemplo aqui. A gente está viajando aqui. Então, a integridade do ponto de vista dos yogis é isso. É você conseguir atuar num contexto, não necessariamente falando a verdade, mas conduzindo o contexto para uma experimentação mais real de algo, mais concreta de algo. Olha que interessante, né? O quanto a gente faz isso no nosso dia a dia. Será que a gente tem esse exercício estabelecido? Vamos ponderar sobre isso sem estresse, sem autoculpa, tá joia? E sem hipocrisia também, né? Sendo bem sinceros com a nossa própria relação. Então, Satya, muito mais do que ser verdadeiro, é ser íntegro. E isso é um dos pilares fundamentais da experiência espiritual, né? Você conseguir atuar num meio sem necessariamente ser verdadeiro ou mentiroso, mas sendo íntegro. Você fazendo com que o contexto, de alguma maneira, absorva valores que podem levar aquela situação a uma resolução de clareza, de concretude de algo, uma concretude substancial de alguma relação. Então, esse é um dos exercícios que os antigos yogis buscavam fazer, na verdade, para que a base da sua jornada espiritual fosse mais estável, fosse mais produtiva. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui, por favor, o que desse nosso bate-papo aqui, do que desse vídeo mais te impactou, né? Coloca suas dúvidas, coloca suas discordâncias também, né? Vamos criar essa nossa comunidade. E se você achar que esse vídeo fez sentido, compartilha ele, manda para o seu amigo, para sua amiga, para o seu pai, enfim, faz esse toque, né, essa minha abordagem chegar a mais pessoas. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o momento. Muita paz, muita luz. Namastê.